E meus vídeos começaram a partir de uma indignação. Hum. Eu comecei a ver alguns influenciadores que na época não era chamado de influenciadores, era apenas de youtubers. Tá. Que eles estavam com o hábito de usar a Bíblia em forma de piada. Os comediantes. Isso, os comediantes gospel. Tá. Eu fiquei incomodado com aquilo e eu fiz um vídeo. Pode citar nomes aqui? Pode. Eu lembro de um... Jacinto Manto. Isso! Pronto. Quando ele começou... A gente cita pra eu você. te conheço, amigo. A gente já, né? Tá tudo certo. Tudo bem. Eu não tenho nada contra a pessoa dele, inclusive eu nem faço mais vídeos sobre ele, porque eu não perco mais tempo falando sobre esse assunto. Mas no começo eu fiz um vídeo só, contra as ideias dele. Tá. Porque ele usava o culto, né, o púlpito, não como espaço de pregação para um modo evangelístico, de levar a palavra de Deus. Ele levava de uma forma humorada, né, com um humor um pouco diferente. E eu, Caio particularmente, eu não gosto disso. Isso me incomodou. E eu fiz um vídeo refutando as ideias dele e também o procedimento dele fazer aquele tipo de peça ou tipo de apresentação nos cultos, que eu achava que não estava de acordo com a palavra de Deus. E no começo eu gostava de um pregador, e eu ainda gosto, um pregador batista, que ele é conhecido como príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. E ele tinha uma frase que é muito interessante, que ele falava sobre o entretenimento. Que nos últimos tempos, o entretenimento iria dominar as igrejas evangélicas. E quando eu peguei essa passagem, essa frase, na verdade, de Spurgeon, de um livro dele, e eu peguei aquilo que esse cara estava fazendo, eu falei, nossa, tá se cumprindo. Eu preciso fazer um vídeo sobre isso. E eu comecei a fazer. Quando eu fiz esse vídeo, em 2 semanas, esse vídeo chegou a 230 mil visualizações. Qual vídeo? Sobre o Jacinto Manto. Tá. Contra essa ideia de entretenimento nas igrejas. Tá. E era uma coisa novidade, porque ninguém tava Ninguém falando... falava disso, né? todo mundo tava aceitando. Eu falei, gente, não aceita isso não. Tudo bem, se ele tem um momento lá que não é o culto, é um momento pra diversão, eu não acho errado. Mas o culto, a liturgia, o culto público... Porque começou a levar ele pra dentro das igrejas, foi isso? Foi. Então, ele começou na internet, né, com as suas paródias, e as pessoas começaram a chamar ele pra ir Pra pro dentro da culto, né, ministrar tal, e usar o humor. E eu não acho isso certo. A Bíblia não é humor. Tá. Tudo bem, dá pra acrescentar humor durante a pregação, mas não humor completamente durante a liturgia do culto inteiro. E eu comecei a ver que as pessoas estavam chamando ele e tal, e isso me incomodou. Eu falei, gente, cuidado. Quer chamar o cara? Chama o cara, mas tem um momento específico, um culto diferente, culto pra crianças, por exemplo, tudo bem, né? Mas um culto público não é adequado. Aí eu comecei a falar sobre isso. E depois, com o tempo, eu falei, nossa, o pessoal tá gostando sobre esse assunto. E eu comecei a pegar assuntos que tinham o mesmo parâmetro. Por exemplo... Tem outros que fazem a mesma coisa? hoje, É. eu tô meio por fora. Tá. Eu tô meio por fora. Tinha Deve um outro, ter. acho que eu vi um pastorzão, acho que era o nome. Coisa assim. Cara, eu acho que esse pastorzão é aquele que ele toca baixo, né? alguma acho coisa. que é. Então, eu não sei se as pessoas contratam ele pra fazer Aquele Jonathan stand-up. Ember, ele é comediante também Jonathan cristão? Nemer. Nember, é. Nemer. Ele é comediante cristão, mas ele é na dele. Ah, legal. Ele é assim, ele vai lá no teatro, faz stand-up gospel dele, tá no local dele. Tá. Ele não confunde as coisas. Ah, legal. O seu Esse é o problema é o culto. É, o culto preservar público. o culto. O culto o público. altar, o culto. É, porque o culto público, se a gente vê no Antigo Testamento, o culto era algo importante. Não havia ainda essa nomenclatura de culto. Tá. Era uma coisa sacerdotal. Então era tendas. Sim. Era sim. muito sagrado. Não era Havia pra ser os- feito de qualquer jeito. Não. Tinha toda uma liturgia. Deus mandava parar em um lugar certo. Tinha o Santo dos Santos. Uhum. Os levitas tinham que vestir de uma maneira. Os sacerdotes tinham que vestir de uma maneira. O animal tinha que ser assim assado. É. Era tudo Tinha coordenado. todo um processo. Tudo um processo. Uhum. No Novo Testamento, não mudou. A única coisa é que alguns símbolos mudaram. Uhum. A aliança, que era a circuncisão, mudou. Uhum. Os animais sacrificados não precisava mais, porque o Cordeiro Santo, Cristo, já foi sacrificado. Uhum. O sacerdote, que antigamente era o homem, no Novo Testamento também era o homem, mas era um homem e também Deus, que é o próprio Cristo. Mas a liturgia, a questão de ter temor a Deus, de ter um parâmetro, não mudou. Parece que na nova atualidade em que vivemos, perdemos o temor a Deus. Que podemos fazer o culto de qualquer maneira, podemos nos vestir de qualquer maneira para ir para o culto, podemos cantar as músicas que a gente quer, podemos pregar aquilo que nós queremos, vou abrir a Bíblia aqui, Deus vai me dar
Então, tá uma bagunça. Uhum. Então, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu falei, gente, Foi daí que partiu. a foi aí. indignação. Porque tava uma bagunça. Comediante gospel no púlpito. Começando a ter dança profética no culto. Dança Sabe, profética. gente? Virou uma bagunça. Eu falei, eu preciso falar sobre Como isso. que é esse negócio de dança profética? Dança profética começou, na verdade, começou nos Estados Unidos, naquele avivamento que teve na igreja de Toronto, que na verdade foi ali que começou as línguas estranhas. Essas línguas repeplé, blá, 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 blá. Foi na igreja de Toronto. Aí, um ministério conhecido como Diante do Trono, eu chamo Distante do Trono, Como é que é? Distante do Trono, da Ana Paula, resolveu ir lá fora trazer algumas atividades e alguns tipos de dogmas das igrejas americanas. E eles trouxeram essa dança profética aqui pro Brasil. Inclusive, a Lagoinha foi uma das primeiras igrejas a começar a ter essas danças proféticas, né? Cantando e jogando lenço pra lá, lenço pra cá, dizendo que tá profetizando enquanto tá dançando. Então, a dança Cara, eu sempre profética... achava que aquilo era só uma coreografia. Não, aquilo ali, existe ministério de dança profética. Olha. Existe escola que ensina como você dançar na igreja. Gente, eu não gosto de confundir. Será que o Davi ele participou dessa escola quando ele tava Davi? dançando lá na arca e a Mical ficou chateada? Deve ser, rodando lá, né? Aquele lençol, igual diz lá em Provérbios, né? Os lençóis finos do Egito, né? Dançando. E assim, gente, falando nisso já, Douglas, o bom do podcast é que a gente fala um assunto, já entra em outro. No meu conceito bíblico reformado, que eu entendo da Bíblia, assim, o que eu conheço, eu não conheço muito, mas conheço pouco, mas o que eu entendo de ministério, dança profética e louvor não é ministérios. Não é um ministério cada um. Porque a Bíblia não ensina que é um ministério. O ministério é o quê? Dom da pregação é um ministério. Pregar. É o que tá na Bíblia, né? É o que está na Bíblia. Quais são os ministérios que Deus dá para a igreja? Os dons. Os né? dons do Espírito. Profecia, nós temos pregação. Mas dança profética não é um ministério ensinado pela Bíblia. Uhum. Na verdade, não existia naquela época essa questão de dança profética. Você não vê Paulo indo lá nos teatros romanos, fala, nossa, que legal, Imagina Paulo fazendo bora colocar em Coríntios aqui, falando que agora existe dança profética, porque os romanos também dançam. Você não vê isso. Mas isso é uma adaptação, por quê? Porque a igreja, com o tempo, se tornou muito chata. Trazer entretenimento para a igreja atrai pessoas. Esse sistema dogmático, pragmático de atrair as pessoas, hoje em dia faz sucesso. Tocar 3 louvores, uma pregação de 1 hora, não tá mais legal. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos escurecer a igreja, abaixar as luzes. Vamos colocar um play center do lado. Vamos colocar um McDonald's dentro da igreja. Cara, eu tava vendo as estruturas das igrejas americanas. Nossa! Um shopping center, A igreja, a gente assistiu um documentário, inclusive eu recomendo, é um documentário da igreja Hillsong. Ai, caramba! É um exposed da igreja Hillsong. Assim, gente, guarda o coração, você precisa ser convertido há bastante tempo, precisa ter uma estrutura espiritual equilibrada pra assistir esse negócio, porque o negócio é tenso. É realmente jogar tudo no ventilador. Douglas e Igor, nós estávamos assistindo, eu falo nós porque era eu e minha esposa, no nosso confortável sofá. E ali, a igreja deles fica no centro. É do centro lá em Nova York, se eu não me engano? Né? Não, tem um na Austrália e tem um em Nova York também. Tem as duas. Na Austrália é a maior. É a maior. matriz, né? É a matriz. Principal. Inclusive, Que é a do perto Bob. do... É bem, assim, é bem na costa, né? Isso, Costa linda, bem linda. linda. É. E pra entrar na igreja, o corredor de filas estava assim ao redor do quarteirão. É. E chegou um momento que o segurança falou assim, não dá mais. É. Não cabe mais gente. Uhum. E quem que estava ali? As pessoas que estavam ali? Jogadores de basquete. É. Jogadores de futebol. Mas é por isso, né? É exatamente por isso que Entendeu? tá tão cheia. Então, mas a pergunta é, ô Douglas, não é muito estranho igrejas muito cheias? Tem 2 lados. É. Primeiro, as pessoas estão indo ali por qual motivo? Por Cristo ou por entretenimento? Pelos famosos, pelo entretenimento. Eles não estão lá por Deus, de fato. Mas sabe o que eu achei interessante, Douglas, nessa reportagem? Que as pessoas que estavam entrando ali toda semana eram pessoas diferentes. Isso. Isso quer Não dizer o são quê? as mesmas. Então, porque se Não fossem as cria mesmas... raiz. Então, porque se fossem as mesmas, Ok. elas estavam ali por Cristo.
Mas como são pessoas diferentes toda semana, então é entretenimento. Esse é o nosso perigo. De cair nesse problema, o entretenimento. A igreja nunca foi entretenimento, Douglas. A igreja, desde as suas raízes, sempre foi perseguição, morte. E vai acabar assim, né? E vai acabar assim. Vai acabar assim. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.